Olá, esse é o Screening de Notícias, versão 2025, que é parte dos projetos dos Estúdios ECD para este ano. Como vocês sabem, screening é aquela atividade de fazer uma triagem, de separar as áreas que têm maior chance de ter uma fonte secundária de contaminação daquelas que têm maior chance de estarem limpas. A ideia aqui é apresentar para vocês o que a gente considera o hotspot do momento, ou seja, as principais notícias atuais do GAC. Esperamos que vocês encontrem e consigam separar as notícias importantes das fake news. Com vocês, Screening de Notícias. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos aqui para o 5º episódio do Screening de Notícias, um spin-off do podcast Áreas Contaminadas, idealizado lá em 2022 e relançado agora em 2025 como um novo produto dos estúdios ECD. A trilha sonora foi especialmente brilhantemente composta para esse nosso podcast por Daniela Larcon e Mauro Tanaka. A ideia aqui é publicar o Screening de Notícias quinzenalmente, intercalando com as newsletters, que serão também quinzenais. Aqui nós vamos dar prioridade às notícias mais diretamente relacionadas com o GAC. O Screening de Notícias, como outros produtos dos estúdios ECD, são oferecidos a vocês pela nossa querida comunidade de apoiadoras e apoiadores financeiros no Apoia-se. Atualmente são 54 pessoas nos ajudando financeiramente, o que nos ajuda muito nessa questão financeira e nos dá um grande estímulo, porque nos mostra que estamos no caminho certo. Se você também quiser e se você também puder contribuir financeiramente com os nossos canais, entre no site apoia.se/ecdambiental. Tem tudo muito bem explicadinho por lá. Os nossos canais têm a honra de ter também 3 empresas patrocinadoras que nos ajudam muito, também financeiramente e também por quererem atrelar as suas poderosas marcas ao nosso trabalho. A patrocinadora Master é a Clean Environment Brasil. Os patrocinadores ouro são o Laboratório Consulting e a Vapor Solutions. Agradecemos então demais a essas empresas. Hoje teremos um episódio realmente mais curto, somente com as notícias mais relevantes da última semana. Então vamos juntos, separar o joio do trigo, as áreas limpas das áreas fonte. As notícias quentes das fake news. Está no ar a 12ª edição do Screening de Notícias. O Senac e a ESAS estão com inscrições abertas para vários cursos da parceria, então dá uma olhada lá na agenda. Os cursos são online, ao vivo, em geral das 8 ao meio-dia. Eu destaco o curso que vai começar agora, um curso de GAC para iniciantes, a partir de 8 de abril, às terças e quintas, coordenado por mim, com muita alegria. Algo muito interessante sobre esse curso é que ele custa metade do preço, bastante adequado para o público-alvo, que são os iniciantes. Então, espero vocês lá. Outra notícia da parceria Senac e ESAS é que a nova revista científica encerrou, no último dia 17 de março, o prazo para submissão de artigos. Mais de 24, acho que foram 25 trabalhos enviados que estão sendo avaliados por pares, no sistema duplo cego. E em breve serão divulgados os artigos aprovados. O lançamento oficial da revista será feito na 3ª Conferência ESAS, em agosto de 2025. E contará, além da versão online, com exemplares impressos, o que é muito interessante. Então fiquem atentos no site revistagac.com.br. A CETESB promoverá no dia 10 de abril, às 10 da manhã, um webinar com esclarecimentos de dúvidas e atualizações a respeito dos procedimentos normativos sobre o gerenciamento de áreas contaminadas, em especial no que diz respeito às obrigações previstas na DD 56. Serão abordadas também as dúvidas mais recorrentes que são recebidas pelo Departamento de Áreas Contaminadas. Segundo o release da CETESB, a aproximação dos usuários com a área diminui o índice de pedidos de adequação e correções no início dos projetos, que deixa o processo mais ágil. Então tem uma postagem no LinkedIn da CETESB, você pode procurar o link no LinkedIn da CETESB, na página deles no Instagram, na própria página da CETESB, no YouTube da CETESB, você pode encontrar os links do webinar. Tem também um link para você enviar perguntas prévias para o pessoal ir respondendo durante esse webinar. Na última edição do Screening de Notícias, falamos sobre a aquisição de uma sonda sônica pela Ambipar. E aí, falando nesse tema, o Lucas Venciguerra nos indicou uma postagem de Alexandre Conte no LinkedIn, que explica um pouco dessa tecnologia, tem um vídeo ilustrativo bem interessante, de uma máquina de um fabricante neerlandês, a Royal Ekelkamp. Eu não sei pronunciar corretamente, mas vou chamar de Royal Ekelkamp. De acordo com Alexandre, apesar de ser amplamente utilizado no exterior, essa tecnologia ainda é muito pouco difundida no Brasil e possui um potencial enorme. Continuando, ele afirma na postagem que a sondagem sônica se destaca por oferecer altíssima recuperação de testemunhos, superando métodos convencionais como sondagem a percussão ou rotativa. Além disso, possibilita a perfuração a seco, uma vantagem importante, especialmente em estudos de barragem de rejeitos. E eu faço aqui uma observação, nem sempre é possível fazer a sondagem sônica a seco. Eu mesmo já vi algumas demonstrações na Flórida, na cidade de Tampa,
onde todas as sondas sônicas ali usaram água na perfuração. Era um solo comum, com argila e areia, tá? Embora não seja uma injeção de água com pressão, né? A água está lá mais para resfriar a coroa. O Alexandre disse que a sondagem sônica é versátil, funciona bem em diversos tipos de solos, consolidados ou inconsolidados, incluindo rejeitos de mineração, o que permite, segundo ele, uma inspeção detalhada da estratigrafia da região analisada. No vídeo do post é possível verificar um pouco mais sobre como funciona a sondagem sônica. Interessante que nos comentários do post, o Cleiton Pereira, que é engenheiro geotécnico da Damasco Pena, diz que na empresa dele, a Damasco Pena, estão usando esse tipo de equipamento em suas operações nos contratos com mineradoras já há algum tempo, com resultados excepcionais em pilhas de rejeito e pilhas de estéreo, o que possibilita a coleta de amostras representativas. Como não há injeção de água sob pressão, essa metodologia pode ser aplicada na barragem de rejeito, bem como os traduzocos helicoidais. Obviamente, a sonda sônica é muito mais eficiente na perfuração e incomparavelmente superior na coleta de amostras comparados com a rolo, né? Me parece estar acontecendo um movimento de maior uso das sondas sônicas aqui no Brasil, mas obviamente nos mercados ricos, como a mineração. Eu achava praticamente impossível a utilização em larga escala no GAC até eu ver a notícia da Ambipar. Então vão ficar de olho, assistam ao vídeo, é bem legal. E para terminar esse tema, se eu tivesse dinheiro, coragem e vontade de entrar nesse ramo, eu não tenho nenhum dos três, né? Eu compraria um equipamento no site da Royal Eichelkamp. Então vocês vão conseguir achar isso aí no Google, apesar da minha má pronúncia. Mas procura no site deles os modelos de sonda sônica. Tem um modelo que é relativamente barato, né? Ou melhor, é menos exorbitantemente caro que os outros. Esse modelo, que é um pouco menos caro, pode ser montado num trator agrícola, o que é muito fácil de adquirir no Brasil e de fazer manutenção aqui no Brasil. Então isso facilita muito as coisas. E eu usaria a máquina, né, o cabeçote sônico e a estrutura da máquina adaptado para essa finalidade, da forma que eles colocam no site deles. Então quem tiver essas três coisas, vontade, coragem e dinheiro, dê uma olhada e fale com os neerlandeses, quem sabe você também terá uma sonda sônica aqui no Brasil. E falando em sondagem, amostragem de solo, o Luiz Ferreira indicou uma postagem bacana no LinkedIn de Matt Hansen, um australiano que trabalha com sondagens lá na Austrália. A postagem fala sobre a amostragem de solo se estaria caindo em desuso pelo avanço de técnicas de aquisição de dados em tempo real ou se simplesmente os padrões estão sendo recalibrados para pior. O Matt Hansen começa dizendo que nos 20 últimos anos trabalhando com amostragem de solo lá na Austrália, ele notou uma mudança na forma como essa atividade está sendo conduzida. O que antes era considerado uma prática recomendada fundamental, garantir amostras precisas e não com contaminações cruzadas, parece estar, segundo ele, desevoluindo lá na Austrália. Ele se questiona se essas mudanças são uma erosão gradual dos padrões devido a pressões competitivas do mercado ou uma simples recalibração. Ele se queixa, com razão, que uma mudança notável é o uso crescente de amostras de solo coletadas diretamente dos espirais dos trados. Imagina que coisa absurda. Na Austrália, o pessoal está voltando a coletar solo no espiral do trado. E o que é pior, sem descontaminação dos trados, não no mesmo furo, mas nem entre um furo e outro. Imagina isso. Então dá para dizer que isso deixou de ser uma prática no mercado brasileiro já há algum tempo, né? Pelo menos descontaminar as pessoas fazem. Tem gente que ainda coleta no espiral do trado, que é muito ruim, mas ali na Austrália parece que isso é uma prática corrente. Segundo ele, esses absurdos tinham sido erradicados no início dos anos 2000, com a introdução de tecnologias Direct Push, com o Dual Tube, por exemplo, se tornando o padrão do mercado do GAC australiano. Segundo ele, essa metodologia, Direct Push Dual Tube, forneceu dados precisos de distribuição vertical de contaminantes com alto nível de confiança. E mesmo métodos, segundo ele, mais antigos na Austrália e no Brasil, como o Single Tube revestido por traduzocos, embora sejam mais lentos, forneciam amostras para análise, de certa forma, confiáveis, porque o furo está revestido. No entanto, nem o Dual Tube e nem o Single Tube revestido parecem ser usados com frequência lá na Austrália. Ele pergunta se os consultores estariam adaptando o escopo ao seu próprio equipamento, ou seja, aquela história de que se você só tem um martelo, todo problema é um prego, estaria em vigor na Austrália. E no Brasil, será que isso está em vigor? Então, ele diz que a consultoria tem a própria máquina, então faz com que o problema deva ser resolvido com a máquina da consultoria e com as ferramentas que ela tem. Então ele pensa que isso pode significar que os escopos de investigação são delineados pensando nos equipamentos específicos que a consultoria tem,
ao invés de selecionar a abordagem e amostragem mais apropriada para o caso. Se for isso que está acontecendo, o GAC na Austrália está mudando para metodologias que equilibram a praticidade em detrimento da qualidade. Ou isso é uma resposta à demanda da indústria por investigações mais rápidas e econômicas? Essa reflexão dele lá na Austrália vale muito para o Brasil, com certeza, porque tem muitos casos que essa última coisa que ele falou fala muito sobre o Brasil. Existe uma demanda da indústria por investigações mais rápidas e econômicas. Isso aí é uma verdade, né, muito clara, principalmente em São Paulo, né, na cidade de São Paulo, com o mercado imobiliário. Então, será que estamos sacrificando a qualidade em prol da rapidez e da praticidade e da solução de prateleira? Precisamos refletir um pouco mais sobre isso. Nas últimas semanas eu revisitei o site do Groundwater Project, gw-project.org, e lá baixei novos livros disponíveis para o download gratuito e revi outros livros. É uma plataforma muito interessante, com uma variedade grande de publicações, algumas delas traduzidas para o português por voluntários, como foi o famoso caso do lendário livro do Freeze and Cherry. Recomendo que vocês entrem na página do GW Project e busquem pelos livros que mais interessam a vocês. Eu venho fazendo isso há algum tempo e estou pensando em fazer episódios especiais sobre algumas dessas obras para ajudar no entendimento de conceitos importantes para o GAC. Depois gostaria que vocês me sugerissem alguns deles para a gente começar. Vou indicar alguns livros para vocês que eu vi recentemente. Começando por um livro recente, publicado lá em março de 2025, escrito pelo australiano Matthew Uliana, chamado Basic Hydrogeology, An Introduction to the Fundamentals of Groundwater Science. O título de estudo é de hidrogeologia básica, passa pelo ciclo hidrogeológico, conceitos básicos como descarga, recarga, aquíferos, energia potencial e cinética dos fluidos, potencial hidráulico, porosidade, permeabilidade, lei de Darcy, velocidade de fluxo, equações de fluxo, parâmetros de armazenamento, hidráulica, geoquímica, transporte e muito mais. Recomendo que vocês baixem e leiam. Um segundo livro, interessante pra caramba também, que complementa bem esse primeiro, é o Compreensão Conceitual e Visual de Cargas Hidráulicas e Fluxo de Água Subterrânea, escrito por Andrew Cohen e John Cherry, traduzido para o português, felizmente, muito bem traduzido, por Thaís de Paula Marteletto. Esse livro tem como objetivo o desenvolvimento de uma compreensão conceitual da carga hidráulica para visualizar o fluxo de água subterrânea 1D e em 2D, duas dimensões, uma dimensão, duas dimensões, com base em dados de carga e informações sobre as condições geológicas básicas, como a condutividade hidráulica. É muito interessante para quem não domina o inglês ou não domina totalmente a hidrogeologia, eu recomendo que comece por esse, Compreensão Conceitual e Visual das Cargas Hidráulicas e Fluxo de Água Subterrânea. O terceiro livro é muito legal, porque avança no transporte de contaminantes, falando sobre o nosso terror, os fluidos immiscíveis, o NEPL, o fluido immiscível é NEPL, e seu transporte e partição. Aqui os conceitos estão muito bem explicados, os gráficos e as equações são muito elucidativos para que possamos, nas nossas áreas, investigar e remediar melhor. O livro chama Flow and Distribution of Non-Aqueous Phase Liquids, escrito pelas lendas Kevin Mumford, Bernd Cooper e Robert Lenhart. É um livro obrigatório para quem trabalha com NEPLs, de NEPL ou LNEPL. Talvez seja um livro obrigatório para todo mundo que trabalha com GAC. Na última semana, vi um artigo que recomendo para vocês aqui, chamado Rapid Prediction of Total Petroleum Hydrocarbons in Soil Using a Handheld Mid-Infrared Field Instrument, escrito por Webster e colaboradores em 2016. Os autores propõem o uso de um equipamento de campo para avaliar a presença de alnepo em amostras de solo. O equipamento é um espectrômetro portátil de transformada de Fourier, DRIFT, a sigla em inglês, DRIFT, usado para ter uma avaliação qualitativa, qual e quantitativa de TPH em 3 diferentes solos contaminados com diesel. Esses solos são uma argila com carbonato, uma argila com caulinita e uma areia siltosa de Pádua, na Itália, do noroeste da Austrália e do sul da Nigéria, respectivamente. Os solos foram analisados para concentração de TPH usando métodos padrão de laboratório e também escaneados em campo com essa ferramenta, o DRIFT, com o espectrômetro portátil. Previsões bem-sucedidas foram obtidas para concentração de TPH na faixa de 0 a 3.000 mg por quilo. Essas chamadas previsões, essa análise em campo, foram realizadas usando um conjunto de amostras independentes para cada tipo de solo. Esse estudo mostra a capacidade de usar um espectrômetro portátil de infravermelho médio, então um MIR-DRIFT, para fazer uma análise em campo de TPH e uma variedade de tipos de solo
e é um potencial, tem potencial, né, eles concluíram isso, tem um potencial para ser um método rápido, então um equipamento muito legal, não é tão barato, né, segundo meus amigos me disseram, ele tem um custo um pouco maior que de um PID, mas seria um jeito legal da gente ver o TPH em campo. Claro, a gente tem a caixa de luz ultravioleta, muito mais barato do que isso, mas esse é um método que ajudaria também em algumas situações, tá? Então pesquisem aí o infravermelho médio, né, com transformada de Fourier. Na sessão PIFAS de hoje tem uma postagem da WEC Laboratories no LinkedIn. Eles anunciaram que estão aptos a fazer análise de ultrashorts PIFAS. No episódio 220 do podcast Áreas Contaminadas, eu falei sobre os PIFAS, PIFAS de cadeia curta com 4 carbonos. Esses eram os menores PIFAS. Esses ultrashorts têm menos carbonos ainda, 3, 2 e até 1 carbono na molécula, como PFPRS, perfluoropropano ácido sulfônico, o PFES, perfluoroetano ácido sulfônico, o PFMOAA, perfluoro 2 ácido metano acético e entre outras coisas. A análise é feita, como falei no episódio, também com LCMS-MS, da mesma forma que os PIFAS convencionais. Os PIFAS ultrashorts geralmente são produtos de degradação de outros, mas podem ser de uso industrial também, e como agravante são voláteis provenientes da oxidação ou outros métodos de tentativa de remediação de PIFAS de cadeia maior. Então, uma reportagem bastante interessante, saber que isso está sendo analisado já nos Estados Unidos. Ainda na seção PIFAS, Sérgio Girara no LinkedIn recomenda um documento australiano muito interessante, lançado recentemente, chamado PIFAS National Environmental Management Plan 3.0, que é um guia para o gerenciamento de contaminações por PIFAS, elaborado pela EPA da Austrália e da Nova Zelândia em conjunto, para unificar o entendimento dos dois países. Bem criteriosa, essa versão estabelece valores de investigação e de risco, orienta remediações e orienta reusos de áreas contaminadas por PIFAS. Então baixe o guia australiano e dê uma olhada nisso. Ainda na seção PIFAS, Marina Perrin nos indicou um documentário muito interessante em francês com legendas em inglês sobre PIFAS. É muito legal porque é uma visão mais ambientalista do que técnica sobre os chamados contaminantes eternos. E no trajeto, utiliza esse acontecimento, o advento dos contaminantes eternos, para criticar o nosso modelo econômico, baseado na busca pelo lucro e acumulação, sem foco no essencial, que é a saúde das pessoas e um ambiente equilibrado. É um documentário bastante interessante. Obrigado, Marina. Recomendo que vocês assistam também. Como última notícia de hoje, nesse episódio mais curto do Screening de Notícias, queria anunciar que na próxima semana, no episódio 225 do podcast Áreas Contaminadas, mostraria uma conversa muito, muito interessante, uma história fantástica de vida e de carreira de uma profissional extremamente competente e dedicada ao que faz, a Aline Barrense, que ainda nos dá, além de tudo isso, muitos detalhes técnicos para a gente refletir. Com certeza vocês vão gostar muito. Então aguardem, nessa próxima semana, ouçam as palavras de Aline Barrense. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do Screening de Notícias de hoje, que pretendemos manter quinzenal, aos domingos ou segundas, intercalando com a newsletter. Com essa avalanche de demandas no nosso dia a dia, é difícil acompanhar tudo, por isso estamos tentando intercalar os formatos e fazer esse resumão aqui em formato áudio, deixando comentários mais reflexivos e notícias extra HAC lá na newsletter. Agradeço muito a você que me ouviu até aqui por dedicar seu tempo e atenção a nós. E agradeço demais aos nossos colaboradores financeiros do Apoia-se, apoia.se/ecdambiental, e aos nossos patrocinadores, a Clean, a Vapor Solutions e a E-Consulting, que nos incentivam e estimulam a fazer cada vez mais, cada vez melhor. Então me contem o que acharam do Screening de Notícias. Um grande abraço e até o próximo programa.